Olá! Na aula de hoje eu vou falar sobre o projeto didático Confabulando com Fábulas, atividade 4C, revisão coletiva, da página 193 do livro Ler e Escrever. Normalmente, essa atividade seria feita na lousa, com um texto selecionado na sala, onde, com a ajuda de todos vocês, seriam feitos os ajustes necessários para uma boa apresentação. Porém, como estamos em isolamento social, ela foi adaptada para ser trabalhada à distância. Sendo assim, vou mostrar uma reescrita da fábula com alguns erros e ajudar na correção deles. A fábula que foi pedida para vocês reescreverem foi A Cigarra e as Formigas. Então aqui eu tenho uma fábula reescrita e tem alguns erros de português. Eu vou ler e depois a gente vai ver quais são os erros, onde que a gente pode mudar e arrumar. Em um dia de inverno, as formigas estavam secando as reservas de trigo delas, pois uma chuva tinha deixado os grãos todos molhados. Aí foi quando a cigarra apareceu e falou para as formigas. Tá bem feio isso, né? O que a gente tem que arrumar nesse texto? Eu coloquei algumas palavras em vermelho e outras eu grifei. Por exemplo, nesse caso. Primeiramente, vocês estão vendo algum parágrafo aí? Tenho que colocar parágrafo, então já tem um primeiro erro. Aí vem escrito assim, que em um dia de inverno as formigas estavam. E esse estavam, ele está com aotil. E o estavam com final ão, sinal que é futuro. Mas essa história já aconteceu. Então, é no passado. Eu também tenho que arrumar o estavam. Secando a reservas. O a tem a ver com reservas. Reservas está no plural. Então, o a também está errado. Tem que ser as reservas de trigo. Delas. Eu preciso falar que é das formigas. Elas iam estar secando as reservas de trigo de quem? Se não são as delas próprias, né? Então, esse delas, eu acho que talvez eu possa até tirar. Pois uma chuva tinha deixado os grãos, ó, esqueci um tio, é uma coisa boba, mas ele não está escrito grãos, está escrito graus, né? Então eu tenho que colocar o tio. Tinha deixado os grãos todos molhados. Aí foi quando a cigarra apareceu e falou para as formigas. Aí, essa palavrinha aí não tem necessidade. Eu posso tirar ela que vai dar sentido do mesmo jeito. O quando, ele está com M. E o an, quando vem antes de P e B, é que é com M. E aí é D de dado. Então, o quando é com N. Apareceu e falou para as formigas. Novamente, como que eu poderia reescrever? Então, eu vou reescrever e vou colocar de uma maneira que ficaria mais legal, tá? Assim. A cigarra e as formigas, ok, o título mantém. Coloco parágrafo. Em um dia de inverno, as formigas estavam. Tá vendo que esse estavam é porque é passado. Estavam secando as suas reservas de trigo. Uma vírgula para eu poder respirar, pois uma chuva tinha deixado os grãos, olha o tio que eu falei, todos molhados. Aquele aí eu tirei, coloquei assim: foi quando a cigarra apareceu e falou para elas. Tirei o aí, o quando eu arrumei, coloquei a letra N e falou para quem? Para as formigas? Eu preciso colocar formiga de novo? Então eu coloquei, foi quando a cigarra apareceu e falou para elas. Quando vai falar, é um discurso direto, eu preciso de ter o verbo de enunciação, que seria o falou, e os dois pontos é importante antes de começar um discurso direto. Formiguinhas, por favor, estou com fome. Formigas, vocês podem me dar um pouco de trigo, senão vou acabar morrendo. Não tá bonito isso, não tem parágrafo, falou formiga de novo. Vamos ver o que eu coloquei que tá errado? Ó, coloquei que formigas está errado, não tem pontuação.
né? No final também não tinha o ponto final. Será que é ponto final? Eu reescreveria assim. Primeiro, parágrafo, travessão. Por que travessão? Porque é discurso direto. Eu preciso colocar o travessão, é uma pontuação. Então, ó, formiguinhas. Ela tá falando, né? Coloquei um ponto de exclamação, ela tá exclamando. Depois do ponto, letra maiúscula. Por favor, vírgula, estou com fome. Ela estava exclamando que ela estava com fome, está mostrando está expressando um sentimento no caso aí de fome, né? Ela está pedindo comida, né? Então, formiguinhas, por favor, estou com fome. Vocês podem me dar um pouco de trigo? É uma pergunta que ela está fazendo. Então, tem que ter o ponto de interrogação. Senão, vou acabar morrendo. E aí ela está dizendo que se ela não ganhar o trigo, ela vai acabar morrendo. Também pode ter um ponto de exclamação para dar mais sentimento, tá? Depois. Daí as formigas pararam de trabalhar e perguntaram para a cigarra: Por que você precisa de trigo? O que ficou fazendo durante o verão? Você não se lembrou de que precisava guardar comida para o inverno? Olha como tá feio esse parágrafo. Primeiro que aí são 2 parágrafos, a gente nem percebe, porque a primeira linha não tem ponto no final dela, a segunda linha começa com letra minúscula. Vamos ver quais são os erros que tem. Daí, pararam, quando é ão, é porque é futuro. Essa história já aconteceu, não pode esquecer. No passado vem com a letra M no final, é com an. Então, ó, pararam de trabalhar e perguntaram. Não é perguntarão, elas perguntaram, é passado. Perguntaram para quem? Para a cigarra. E cadê o ponto? Não tem ponto aí. Na outra linha começa com letra minúscula. E está dizendo assim: por que você precisa de trigo? O que ficou fazendo durante o verão? Olha, esse verão aí é verão, inverno, de calor. Então é com ão no final, tio. E se eu estou fazendo uma pergunta, eu não posso começar primeiro com letra minúscula, sem parágrafo, e o porquê de uma pergunta, ele tem que ser separado e não junto, que nem está aí. Depois diz assim: Você não se lembrou que precisava guardar comida para o inverno? Para que ela está falando você? Será que eu não posso tirar esse você? Porque a conversa é entre formiga e cigarra, não tem outras pessoas, né? E o precisava com Z. A gente sabe, a gente aprendeu que entre vogais, quando tem o som de Z, é escrito com a letra S, então precisava também estar errado. Então eu vou reescrever esse parágrafo e vai ficar assim. Primeiro parágrafo, as formigas pararam de trabalhar e perguntaram. Eu preciso colocar que ela perguntou para a cigarra? Não, ela vai perguntar para quem? Para ela mesma? Então, só colocando assim já dá para perceber. Vocês viram que a pergunta, o verbo de enunciação está aí, ó, perguntaram. Por quê? Porque eram mais de uma formiga. Se fosse uma formiga só, ia falar assim: a formiga parou de trabalhar e perguntou, mas aí eram as formigas, né? Então elas perguntaram. 2 pontos. É importante que tenha os 2 pontos para mostrar que o discurso que vai vir é um discurso direto. Aí na outra linha, travessão, parágrafo travessão. Não posso esquecer. Por que você precisa de trigo? É uma pergunta, então o porquê vem separado. E aí, como é uma pergunta, tem que ter o ponto de interrogação. O que ficou fazendo durante o verão? Ponto de interrogação de novo, que eu estou perguntando. Não lembrou que precisava guardar comida para o inverno? Mais uma pergunta. Então, eu posso fazer várias perguntas no mesmo discurso direto, não posso esquecer da pontuação, não posso esquecer que toda vez que eu coloco um ponto, eu preciso começar a frase seguinte com letra maiúscula, tá? Letra maiúscula não é só no início do parágrafo, é no início de uma frase.
E aí eu arrumei o precisava, que estava errado, eu tirei o você, né? Então eu coloquei direto não lembrou, em vez de colocar você não se lembrou, eu coloquei não lembrou que precisava guardar comida para o inverno? No próximo. Aí a cigarra respondeu: Formiguinhas, passei o verão cantando e não tive tempo de guardar comida. As formiguinhas, por favor, me ajudem. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei que está errado. O aí, como que a gente vai começar uma frase com aí, letra minúscula ainda? Na outra linha eu coloquei formiguinhas de novo. Coloquei tempo, olha, tem. É nasal, só que o M vem antes de P e B, e aí é P, então não pode ser a letra N. Tempo, coloquei as formiguinhas de novo e o ajudem. Ajudem é com M no final. Poucas palavras são com a letra N no final. E depois do ponto final também, ó, nas formiguinhas tem que ser com letra maiúscula. Então, quando eu fosse reescrever, ficaria assim, ó. Parágrafo. A cigarra respondeu, letra maiúscula, tá vendo? No início da frase. Respondeu é o verbo, que tô dizendo que vai ter um discurso direto, tenho que colocar os dois pontos, tá? Na próxima linha, parágrafo, travessão, não posso esquecer, é uma fala. Para que eu vou repetir a palavra formiguinha? Eu não preciso, não são só a cigarra e as formigas que estão conversando? Então, a cigarra vai responder: Passei o verão cantando e não tive tempo de guardar comida. Ponto. Por favor, me ajudem. Esse por favor, me ajudem, ele está exclamando, ela está mostrando emoção nisso. Eu até poderia colocar uma vírgula depois de por favor, mas se eu colocar por favor, me ajudem, desse jeito também está certo. Na próxima, cigarra, se você passou o verão cantando, que tal agora passar o inverno dançando? Falaram as formigas e voltaram para o trabalho. Tem erro aí também? Tem. Cigarra. Por que eu vou colocar cigarra se eu estou vendo que é um diálogo de novo? Eu estou repetindo demais a palavra cigarra, a palavra formiga. Eu tenho que trocar isso, né? Daí está dizendo assim, passou. Passou, se tem o som de S e está entre vogais, ele é com dois S's. Então, passou o verão cantando. Que tal agora você passar o inverno dançando? Olha o dan, an. O M é só antes de P e B, e aí é C cedilha. Então, aí tem que ser N. Falaram as formigas e voltarão para o trabalho. Voltarão é futuro. Não, elas voltaram, estava no passado. Vamos reescrever esse parágrafo? Então, ó, parágrafo, travessão. Se você passou o verão cantando, passou com dois S, tá vendo? Vírgula, tem que dar uma paradinha. Que tal agora passar o inverno dançando? Tirei o você, não preciso falar você de novo, né? E se eu estou perguntando que tal ela passar o inverno dançando, é uma pergunta. Tenho que ter ponto de interrogação. Nesse momento, eu não tinha dito que era a fala da formiga. Então, eu coloco um travessão novamente para mostrar quem é que estava falando. Falaram as formigas e voltaram no passado a trabalhar, porque a história toda é no passado. Vou colocar agora a reescrita completa para vocês verem como ficou bem mais bonito. Vou ler novamente então. Ó. Em um dia de inverno, as formigas estavam secando as suas reservas de trigo, pois uma chuva tinha deixado os grãos todos molhados. Foi quando a cigarra apareceu e falou para elas: Formiguinhas, por favor, estou com fome. Vocês podem me dar um pouco de trigo? Senão vou acabar morrendo. As formigas pararam de trabalhar e perguntaram: Por que você precisa de trigo? O que ficou fazendo durante o verão? Não lembrou que precisava guardar comida para o inverno? A cigarra respondeu: Passei o verão cantando e não tive tempo de guardar comida. Por favor, me ajudem.
Se você passou o verão cantando, que tal agora passar o inverno dançando? Falaram as formigas e voltaram para o trabalho. Ficou bem melhor, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que na outra aula, quando eu disse que era para vocês fazer a reescrita, as dicas que eu tinha dado para vocês fazerem uma boa reescrita. Foram essas aqui. Ó, em uma reescrita eu não devo mudar. Título, que tem que ser compatível com a história. Vocês lembram que eu disse isso? Então, eu não mudei. O título da minha reescrita foi A Cigarra e as Formigas. A ambientação, que era o cenário onde tudo aconteceu. Eu falei que era em um dia de inverno, então eu fiz a ambientação. Personagens centrais. Quem que eram os personagens centrais? A formiga, ou melhor, as formigas e a cigarra. Então, eu mantive os personagens centrais. O conflito, que é o desenvolvimento da história, que é o meio da história, né? Foi o mesmo? Foi. A cigarra foi pedir comida para as formigas, e aí vem o desfecho, que é o fechamento, a conclusão. Ou seja, as formigas negaram a comida. Será que a moral ficou clara nessa história? Eu acredito que sim, porque eu não mudei ela. Mostrou que enquanto as formigas trabalhavam, a cigarra ficava dançando, cantando, se divertindo. E agora, na hora da comida, na hora do frio, do inverno, a formiga tinha guardado vai ter o que comer, enquanto que a cigarra não. Outros cuidados que a gente tem que ter na hora de reescrever são parágrafo. Vocês viram que eu coloquei parágrafo, a reescrita estava toda sem parágrafo. Letra maiúscula no início das frases, também foi colocado. Pontuação, travessão, no caso a gente não usou aspas porque a gente usou o travessão. Os dois pontos para dizer que vai começar a fala, usamos a vírgula para dar aquela pausa que é necessária, ponto de interrogação quando foi pergunta, ponto de exclamação e ponto final. Tudo isso a gente usou. Tempo verbal, na primeira ou na terceira pessoa no passado. Eu coloquei. Lembram que não é terminado com ão, e sim com am? Discurso direto, o verbo de enunciação, se é falou, se é perguntou, se é gritou, e o uso do travessão ou da aspas. Também fizemos isso. Usar os pronomes para não ficar repetitivo. Nesse caso, a gente não trocou muito pronome, que na história não ficava legal. Mas eu tirei várias formigas que estava escrito repetido, tirei cigarra também, e o texto deu para entender direitinho. Observar o tempo dos verbos para combinar. Se a história era do passado, os verbos devem estar no passado. Ela deve ter começo, meio e fim, nessa ordem. A gente também fez nessa ordem. Colocamos o começo, meio e fim. O começo, que a formiga estava secando os grãos, o meio, que é toda essa história que as duas estão conversando, e o final, que a formiga se nega a dar comida para a cigarra. A moral pode ou não aparecer no final, mas o ensinamento deve ficar claro. Não apareceu a moral no final. A gente não colocou lá a moral da história, mas o ensinamento ficou bem claro. Eu espero que vocês tenham entendido, percebido que o que não pode é eu deixar o texto de forma errada. Eu tenho que corrigi-lo, colocar direitinho. Por isso que eu disse na outra aula que o ideal é fazer um rascunho. Na hora que eu passo a limpo, eu vou arrumando todos esses dados e aí fica bem legal. Agora é hora de vocês pegarem o texto de vocês e fazer toda essa revisão e arrumar onde que está errado, ok? Então, bons estudos e até a próxima!